Amém. Aleluia. Pode. Ah, não acende luz, né? Mas o Lucas falou que eu estou parecendo David Leonardo aqui. Ai, senhor, é estranho, eu vou ser bem sincero. Bom, antes de nós ministrarmos a palavra do Senhor, eu gostaria de falar sobre os acontecimentos domingo passado. Quem estava aqui domingo passado, levanta a mão. Amém. Alguns pensou que eu fui arrebatado, o corpo ficou, o espírito foi. Outros pensou que eu estava endemoniado. E não sei mais o que o povo pensou. E eu fiquei essa semana pensando sobre isso, né? Só para esclarecer aos irmãos, eu há cerca de 1 mês e meio atrás, eu estava jogando bola com os rapazes da igreja, e meu pé travou no gramado, e o outro jogador caiu em cima da minha perna, e meu joelho virou, e minha perna ficou, e eu pensei até que tinha quebrado, graças a Deus não quebrou, e eu fiquei com dor, né? Durante esse mês, eu estava com dor, mas tinha passado, aquela dorzinha, só um pequeno incômodo. Aí no domingo, o meu sobrinho veio aqui na frente, na hora do apelo, ele foi falar alguma coisa, eu não conseguia entender, eu fui descer, e quando eu desci, os irmãos viram o que aconteceu, né? A encenação que a gente fez, ficou boa a encenação? Ficou boa? Ficou bem real, não ficou? Ficou da hora. Eu acho que eu vou entrar no teatro da igreja, aí ficou boa. Os irmãos viram o que aconteceu, o meu joelho não aguentou, porque ele estava machucado, o peso do corpo, e simplesmente eu caí. O tema de hoje ia ser até eu cair, mas os irmãos iam pensar que era por causa da queda, e não, eu caí a queda de Adão. Então eu já procurei outro tema para os irmãos não entender. Bom, eu comecei a refletir sobre isso. Sempre que acontece uma coisa nas nossas vidas, como essa, por exemplo, a gente fica pensando, né? Eu gosto daquele versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então Deus queria trazer uma lição em cima daquilo. E eu comecei a meditar essa semana sobre isso, e Deus trouxe algo ao meu coração. Primeiramente, a mensagem domingo passado, a palavra de Deus foi muito forte. E Deus, Ele queria que essa mensagem chegasse em mais pessoas. É o que eu falo, Deus não foi o causador. Não é que Deus chegou e falou assim, eu vou derrubar ele do altar para repercutir. Não, foi uma fatalidade, algo que aconteceu. E Deus usou o que já ia acontecer para essa mensagem chegar em certas pessoas. Porque deu uma grande repercussão para as pessoas aí fora. Muitos falaram, você viu? O Tiago caiu. O pastor estava pregando, o pastor caiu lá de cima. Então as pessoas começaram a assistir a palavra para ver a queda do pastor. Olha só, irmão, misericórdia. Muitos começaram a ver para ver a queda do pastor, num bom sentido. Não dá para ver a queda porque estava escuro, mas muitas pessoas acabaram assistindo a palavra e Deus alcançou aquelas pessoas. E nós temos frutos disso. Hoje pela manhã tinha mais de 50 pessoas no culto, e muitas pessoas de frutos de que assistiram. Por isso que eu falo que Deus é bom o tempo todo, e todas as coisas cooperam para o bem. Porque até nas coisas tristes, as coisas que nos machucam, Deus usa aquilo para trabalhar no coração de outras pessoas. Na semana passada não estava normal. Eu estava preparando essa mensagem e as coisas estavam completamente diferentes. A minha semana não foi normal. Eu senti realmente um peso espiritual em cima disso. Tanto é que no culto da manhã, o notebook simplesmente não ligou. E o pastor saiu correndo, foi lá em Rubião Júnior buscar o outro notebook. O culto começou 10h20. Não estava algo normal. À noite, eu fui ler um versículo. Quando eu voltei, a tela do meu tablet tinha trincado todinha do nada. E se finalizou com a queda. Então eu percebi que tinha sim uma questão espiritual. Mas graças a Deus, a mensagem foi pregada e os irmãos receberam essa palavra de Deus, amém? Mas nessa noite,
eu queria falar um pouco de Adão. Porque assim, irmãos, a gente sempre fala, não sei se você tem uma raiva de Adão e Eva, porque segundo a Bíblia, tudo que nós sofremos, as dores, os sofrimentos, até o ter que trabalhar, veio porque Adão e Eva pecou. E a gente acha meio injusto, e se a gente olhar realmente é meio injusto. O que eu tenho a ver com as burradas de Adão e Eva? Tem até um vídeo que fizeram que eu achei ele engraçado, eu acho que os irmãos já viram. Coloca o vídeo para mim. Porque o pessoal, os crentes têm uma raiva de Adão e Eva, e a gente sempre fala, quando eu encontrar Adão e Eva no céu, eles vão se ver comigo. Nice to meet you. Jerome Smith. Abraão. Keith Williamson. Nice to meet you. Mary All right. Woodbury. Nice to meet you. Jay Martell. Nice to meet you, sir. Tasha Robbins. Come on, come on, come on. Feel that? Emily George. Eva não. Nice to meet you. Culpa dela, Gerald Eva Stokes. não. Come on. What's up, fam? João How you é doing? bom, João é o cara. Never forget about that, because that's all we got. Oh, bring it in. Os amigos, tudo no Start from céu. the bottom, now we're here. Yeah. Aleluia. Nice to meet you. Judas, mal mesmo, né? Nice to meet you. Pedro. Afternoon, out the room. Come on, bring it in there. Tuck that. I'm tucking it. I'm in there, dog. I'm in there, dog. You tucking it in there? What you tuck, dog? What you tuck, though? You tuck it? I'm in there. You come in there. I'm in there. All right. Nice to meet you, man. There he is. Paulo é, cara, Paulo é. All right, very good to meet you. All right. Here we go. Adão não, Right Adão this way, não. sir. A gente sempre fala isso, né? Quando eu encontrar Adão e Eva, eles vão se ver comigo. Eu comecei a pensar sobre isso. E quando que eu comecei a pensar sobre isso? Quando eu caí. Não essa primeira queda, mas há 1 mês e meio atrás. Como eu falei, o outro jogador, ele caiu em cima do meu joelho e meu joelho praticamente virou. E foi uma dor terrível, a pior dor que eu já senti na minha vida. Eu jurava que eu tinha quebrado o meu joelho pela dor que eu estava sentindo. Eu gritava no campo, era algo fora do normal aquela dor. E eu fiquei pensando, e eu já passei muitas dores. Por exemplo, um dia eu quis arrancar o dente do siso, eu tive que arrancar o dente do siso para colocar o aparelho. Eu cheguei na dentista e ela falou que tinha que arrancar 3 dentes. E eu falei, pode arrancar 2 de uma vez. Ela falou, ó, Thiago, dói demais. Você não quer arrancar um, depois arranca o outro? Eu falei, não, eu sou macho. Pode arrancar, eu aguento. Sou homem. Ela falou, sei que sabe. Aí começou. O primeiro dente que já foi arrancar, na hora que, né, eles pegam tipo um alicate, quando ele enfia no dente e arranca, o dente quebrou. E como o dente quebrou, começou a arrancar de pedacinho em pedacinho, e cada vez que arrancava eu sentia aquela dor. E eu lembro que o instrumento que ela estava usando não estava dando certo, e ela saiu da sala, pegou um outro instrumento, e ela veio e ela arrancou, e quando ela arrancou saiu um pedaço do osso, e ela falou, nossa, olha isso aí, o osso seu é grande, numa maior naturalidade. E arrancou os 2 dentes. Eu estava na anestesia, eu sentia a dor, mas quando a anestesia começou a passar e a dor que eu senti era algo que doeu demais. Tanto é que eu fui para o hospital, nem um mole, tomar uma injeção pela dor, porque eu não estava aguentando a dor. Eu lembro quando eu machuquei, o vidro do meu óculos cortou a minha pálpebra, também jogando bola. Tá na hora de parar, né? Acho que Deus já deu alguns recados. Primeiro que não se joga bola de óculos, né? É meio óbvio isso. E eu tomei 12 pontos na minha pálpebra, e como a pele é muito fina, não pode dar anestesia, e simplesmente deitaram eu na cama, e parecia um parto, porque eu estava deitado na cama, a Manu segurando a minha mão, e eu gritando de dor no hospital, e eles dando um ponto no meu olho, mas nada se compara quando eu machuquei o meu joelho, a dor que eu senti. E eu comecei a pensar sobre isso. Falei, meu Deus, doeu demais. Mas isso não é nem 1% do que o Senhor sofreu naquela cruz.
a dor que o Senhor sofreu. E eu comecei a pensar sobre isso. O que faz um Deus sair do céu, vir a este mundo e sofrer dores inimagináveis? A própria Bíblia diz que o Senhor Jesus sofreu tanto de dor que ele suou sangue. E a medicina diz que quando isso acontece é porque o dor é muito intenso. Eu comecei a pensar, falei, não tem lógica Deus sofrer tanto. Eu comecei a ver o amor do Senhor Jesus através da sua dor. A Bíblia diz que ele foi açoitado, que colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, que não deixava ele repousar a sua cabeça na cruz. A Bíblia diz que ele foi pregado, suas mãos, os seus pés na cruz. Então é uma dor muito grande, que nada se compara a dores que nós sentimos durante toda a nossa vida. E eu comecei a pensar sobre isso. Só que o nosso foco é sempre o primeiro Adão. Quem que é o primeiro Adão? Adão. Só que eu comecei a pensar no segundo Adão. Quem que é o segundo Adão? Jesus. O que o segundo Adão fez para consertar o que o primeiro Adão fez? As dores do segundo Adão, que foi muito, muito intensa e muito forte, anula completamente o que o primeiro Adão fez. A graça, a cruz, a salvação, a vida eterna, o que o Senhor Jesus fez, anula completamente a burrada do primeiro Adão. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Romanos capítulo 5, verso 6. Romanos 5, 6 diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Isso mostra que veio dele. O conserto veio dele. O primeiro amor veio dele. E o primeiro Adão começa a perder sentido nisso. Quando Deus envia o segundo Adão para consertar o que o primeiro fez, não tem mais lógica a gente ficar com raiva do primeiro Adão. Porque quando a gente olha para o segundo, ele dá o sentido à vida. Como aquela canção, o plano perfeito de Jesus, anula completamente o que o primeiro Adão fez. Como nós cantamos, ele amou primeiro, o conserto veio nele. E nessa noite nós vamos focar somente no segundo Adão. Olha o verso 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. O que é isso? A Bíblia diz que Deus falou para Adão e Eva: não come, porque o dia que você comer, você vai morrer. Eles comeram, eles iriam morrer espiritualmente e fisicamente. Eles seriam expulsos. A Bíblia diz que Adão e Eva foi expulso do jardim. E o segundo Adão, ele veio e ele trouxe a reconciliação. Ou seja, havia um relacionamento de Deus, Jesus e o Espírito Santo com Adão e Eva. A partir do momento que eles pecaram, eles foram expulsos da glória de Deus, eles foram expulsos do Éden. Aí vem o segundo Adão e traz a reconciliação. O segundo Adão está trazendo Adão e Eva de novo para o jardim. Olha o verso 6, olha o verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, ou seja, Adão,
e pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E a gente acha injusto isso, porque vamos parar para analisar o que a gente tem a ver com Adão e Eva. Foi eles que comeu o fruto. Eu já vi pessoas assim falar: se eu tivesse no lugar de Adão, eu não teria comido. Se eu tivesse no lugar de Eva, eu não teria comido. Agora eles pecam e a gente que paga pelo preço. E muitas vezes a gente acha injusto. Olha o que diz o verso 13: pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Sabe o que está dizendo aqui? Tipo, as pessoas antigamente, antes da lei de Moisés, as pessoas pecavam e nem sabiam que estava pecando. Não era por maldade, elas não tinham consciência que elas estavam pecando, mas a Bíblia diz, estava pecando. Eu vou dar um exemplo. Imagina você numa estrada deserta, andando a 120 por hora. Eu não vou dizer para você que 120 é errado, porque não tem nenhuma sinalização ali dizendo que 120 para você andar a 60, por exemplo. Você está andando a 120. Antigamente as pessoas pecavam e nem se davam contas, e não tinha placa dizendo: não faça isso, ande a 60. E o próprio Deus está dizendo: pecaram. Olha o verso 14: todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Sabe o que está dizendo? A gente não cometeu o que Adão cometeu. As pessoas antigamente não cometeram o que Adão cometeu. O tamanho do pecado de Adão, as pessoas não cometeram. Aí Deus está dizendo: mas pecaram, erraram. Aí você pensa: mas é injusto, porque não fui eu, foi Adão. Mas eles são os primeiros, eles são os representantes da humanidade. Eles foram os primeiros, eles são os nossos pais. A gente pensa que o nosso pai é Deus. Nosso pai não é Deus. Deus, ele tem um filho unigênito, que é Jesus. Nós somos a criação de Deus. E na criação de Deus, que começou com Adão e Eva, os nossos pais pecaram. E consequentemente, esses pecados veio a nós. Tem um vídeo aí? Passa um vídeo aí que explica um pouco sobre isso. No vídeo, vimos como Deus arquitetou a justificação, um caminho para nós, mesmo pecadores, termos paz. Você, pela fé, crê nisso, e agora tem a certeza que seus pecados estão completamente cobertos. Está limpo diante de Deus. Tudo perfeito. Mas daí você vai e peca de novo. Por quê? Aumenta um pouquinho para mim. O problema não é o seu passado, mas o seu coração. O problema é quem você é. Não o que você faz, nem o que você fez, mas a sua natureza, o seu ser, quem você é diante de Deus. Diante dele vemos que somos pecadores. Beleza, mas por que isso é um problema? Bem, quem te deu vida? Sim, seus pais. Mas, e a eles? Claro, os pais deles, etc, e vemos que todos recebemos vida por Adão e Eva. E o que eles fizeram? Pecaram e foram separados de Deus. E por isso também morreram. Essa é a vida que todos nós como seres humanos temos. Uma vida que nos separa e que tem o desejo de viver contra Deus, tornando-nos impuros, pecadores e consequentemente nos leva à separação final, que é a morte. Então, essencialmente, estamos todos aqui condenados a morrer. E é isso, você não pode mudar sua linhagem. Você não pode tirar Adão e Eva de sua genealogia, né? Então, o pecado sempre estará em você e você sempre será um pecador. E por isso, a justiça de Deus te julgará e isso será o seu fim. Mas será mesmo? Não. Porque aqui também a justiça de Deus é uma notícia maravilhosa. Mas como? E se o fim for
for na verdade a solução. Tipo, se você pudesse morrer e recomeçar com uma nova vida, com a barrinha cheia. Eu sei, parece tudo abstrato demais, mas em essência é bem isso que Deus já fez por você. Quando você disse, Cristo morreu em meu lugar, o que morreu em meu lugar quer dizer? Bem, significa que a sua pena de morte já foi paga ante o Deus justo. Com isso, seria injusto da parte de Deus se ele continuasse a demandar a sua morte. Na verdade, é totalmente justo que Deus agora te dê vida justificada. E que vida que é essa? Você recebe vida nova, pois na verdade você se junta a uma nova linhagem, a linhagem de Cristo Jesus. Ele morreu em seu lugar. Deus o identifica com você. Isso significa que para Deus, você agora é um com Cristo. E isso, meu amigo, isso é o máximo. Agora você tem uma vida que fundamentalmente não tem nada a ver com a que tinha antes. Na velha vida, você era um pecador, destinado à morte por Deus mesmo. Mas agora é justo, limpo e tem uma vida em Cristo Jesus. E nunca algo poderá nos tirar dessa posição, pois ela está segura pela justiça de Deus. Isso significa que agora eu posso continuar pecando, porque tenho a segurança de que nunca mais serei julgado? Afinal, isso não tornaria a graça de Deus ainda maior se eu tiver mais pecados? Não, é lógico que não. O que Deus disse? Está crucificado com Cristo. Você morreu, a sua vida velha acabou, precisamente para te livrar do pecado. E obviamente, pecado não tenta mais um defunto. Você morreu e consequentemente está livre. Fica um pouquinho mais explicativo. E é por isso, por exemplo, quando você vê o batismo, por que a gente faz o batismo? Porque o batismo é isso. O mergulhar é o seu velho homem, o descendente de Adão, ele morrer. E você, quando você volta, você já é o descendente de Jesus, o segundo Adão. E isso muda completamente o que o primeiro Adão fez. Olha o verso 15 dessa passagem. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos deu. De fato, muitos morreram por causa do pecado do cabeção do Adão. Mas a graça de Deus é muito maior. Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Deixa aqui, irmãos, isso aqui quando a gente olha e fala, mas olha o que Adão, olha o que Eva fez, olha o que Adão, aí Deus chega e Deus fala, eu sei, mas olha a diferença do pecado de Adão e o presente que eu estou dando para vocês. Quem que é esse presente, igreja? É o segundo Adão, é Cristo. Deus está falando, esquece o que Adão fez, eu sei, ele errou, talvez você ache isso injusto, pode ser, mas esquece, agora eu quero dar um presente para você, eu quero trazer você de volta comigo, eu estou consertando o que Adão fez. Como que Deus está consertando? Enviando o seu único filho. Esse é o presente, e ele diz que ele está dando gratuitamente, é de graça, salvação é de graça. Você entende o que Jesus passou na cruz? O segundo Adão olhou e falou, eu vou lá de presente para vocês, e quem crê nisso será salvo, é de graça, é simples, é fácil. Por isso que quando eu olho para isso, o primeiro Adão, ele perde completamente o sentido. Olha o próximo versículo. Volta ao 15. Deus diz, existe uma diferença. Olha o 16. Existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Qual é a diferença? Deus explica. No caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado, que eles comeram fruto. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados. Quem é esses? Nós. Embora a gente não mereça esse perdão. Aí Deus fala,
Mas não adianta vocês querer comparar o que Adão fez com o que agora eu estou fazendo. Não queira comparar, porque foi um pecado de Adão e Eva que trouxe a condenação. Aí Deus fala: mas olha para vocês, vocês pecam todo dia vocês pecam, e mesmo assim vocês podem ser salvos. Por quê? Porque o que o segundo Adão fez é muito maior do que o primeiro Adão fez. Olha o próximo versículo. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, Adão, a morte começou a dominar essa raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem esse presente, essa imensa graça, reinarão na nova vida por meio do segundo Adão, Cristo. Todos aqueles que receberam esse presente, irmãos, Deus deu um presente para nossas vidas. Esse presente é uma oportunidade da raça humana que estava expulso de estar no Éden, da raça humana voltar a estar no Éden. Isso é um presente, isso é gratuito e a gente não merece. Próximo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e nos dá a vida. 19. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência do cabeçudo do Adão, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, que é Cristo. Qual que é a obediência? É quando Jesus Cristo decidiu se entregar naquela cruz para consertar o que o primeiro Adão fez. O primeiro Adão, ele não foi obediente, ele não obedeceu a Deus, ele desobedeceu e trouxe uma consequência. Aí tinha que vir um segundo Adão, mas esse segundo Adão, ele foi obediente. Fala amém. Olha o verso 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Vamos por parte aqui, volta lá no 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, ponto. O que é a lei? A lei, ela é como um espelho para nossas vidas. A lei, ela vem mostrar o quão cabeção a gente é, o quão pecador, o quão miserável, o quanto a gente erra. As pessoas acham a Bíblia, a lei, pesada. Eu não vou dizer que não é pesada. Os padrões de Deus é pesado. Mas os padrões de Deus vêm para mostrar o que seria o padrão para você ir para o céu. Mas quando você olha, a gente não consegue viver esse padrão, porque a gente peca. A lei, ela não vem julgar as nossas vidas. A lei, ela vem mostrar o quão pecador a gente é. Por isso que as pessoas têm uma visão nossa, que a gente é santo, que a gente é perfeito. Não, e a gente é hipócrita, porque a gente não está vivendo tudo que a Bíblia está dizendo. Verdade, mas é o que a Bíblia está dizendo, que a lei, ela vem mostrar que a gente não consegue seguir o padrão de Deus, a gente não merece ir para o céu, porque a gente é pecador. A lei é para isso. Aí o parte B do versículo diz: eu sei que vocês são pecadores, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. É como você numa cachoeira e você abaixa e você pega a terra. Vamos supor que essa terra seja o pecado. É pecado, é sujeira. E o que é a graça? O que é o segundo Adão? É você pegar a sua mão suja de areia, de terra, e colocar na cachoeira. O que vai acontecer? Vai lavar.
Aí você suja, vai lavar. Aí você suja, vai lavar. Aí você se lambuza na lama, vai para a cachoeira, vai lavar. Isso é o que o segundo Adão fez. É você estar na praia e você está na areia e você se enche de areia. Vamos supor que a areia seja o pecado, mas você olha na frente, tem um oceano, é a graça. Aí você se suja, você é miserável, você é pecador, você não presta, você não muda. Mas você olha para frente, o segundo Adão fez um mar para você. Naquele mar você entra e você mergulha e pronto. Mas o que acontece? A gente sai do mar, vai para a areia, a gente se suja, olha para o mar, se lava. Olha o que o segundo Adão fez. Não importa o que o primeiro fez, o primeiro é a sujeira, mas o segundo transborda a limpeza diariamente. E através do segundo, a gente se torna justo e dignos de ir para a glória e morar com o Pai. Olha o 21, nossa que rápido, está contratado. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, o Senhor é maravilhoso. A obra do segundo Adão foi maior que a tragédia do primeiro. Agora eu vou fazer um resumo. Não é um resumo, é o que eu comecei a imaginar. A Bíblia diz que Deus, ao entardecer, eles visitavam Adão e Eva. E a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fez Adão. Porque a Bíblia diz, façamos. Eu não sei se você gosta do filme A Cabana, não importa se você gosta ou não. Mas se tem uma coisa que a Cabana ela traz para as nossas vidas, é uma visão do que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo junto com a criação. Aí você imagina o Pai, o Filho e o Espírito Santo todo dia, na viração do dia, se relacionando com a criação, Adão e Eva. É maravilhoso isso. Num belo dia, Adão e Eva simplesmente comem o fruto, eles se escondem de Deus e automaticamente eles são expulsos do jardim. Aí você imagina a viração do dia, mas Adão e Eva não estão mais lá. E os dias se passam, Adão e Eva não estão mais lá. Aí que eu viajei. Eu comecei a imaginar Deus, o Criador do universo, olhando para o Filho, olhando para o Espírito, porque eles são três, e dizendo assim: eu sinto falta deles. Eu sinto falta. Eu imagino um filho, Jesus, que também estava lá. Pai, eu também sinto falta deles. De quem? Adão e Eva. O que Adão e Eva tinham para oferecer? Nada. E eu imagino o Espírito Santo dizendo: eu também sinto falta deles. E os dias se passam. E um belo dia, o filho olha para o pai e diz: pai, eu vou. O pai olha para o filho: filho, vai. O Espírito Santo que estava na eternidade, que estava no Éden, o Espírito Santo olha e fala: vai, filho, porque depois eu vou. Aí você imagina a Trindade trabalhando em nosso favor. Mas não tem lógica. Jesus sofreu o que sofreu para querer reconciliar a gente com Ele, porque a gente não tem nada para oferecer para Ele, porque a gente não é nada. Deus tem os céus, Deus tem os anjos, Deus tem o universo, e a gente é só um pó. E a gente não tem nada. Deus não precisa da gente, mas Deus sentiu falta da gente.
Deus quis estar conosco. Deus olhou para mim, Deus olhou para você e diz: eu sinto falta deles. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira porque é um absurdo, é atrevido, é abusado, é fora do normal. O pai entregar o filho para querer estar comigo e com você. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. 21. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só, por meio de um só homem. Então Adão pecou, a gente estava condenado à morte. Deus falou: não come, se vocês comerem vocês vão morrer. E eles iam morrer. O segundo Adão veio e veio trazer essa oportunidade da gente ter uma vida eterna de novo com Deus. 22. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão uma nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto, é o Adão de novo aqui, o primeiro fruto da colheita. E depois desse primeiro Adão, todos que são do segundo Adão ressuscitarão quando o segundo Adão voltar. Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Por que a morte? Você já percebeu que quando uma pessoa está enferma, você ora por ela, você intercede, você clama, mas a partir do momento que a pessoa morreu, você para? Uma pergunta: Deus não pode ressuscitar um morto? Pode. Jesus já ressuscitou 2 vezes. E por que a gente para de orar? Porque o poder da morte é muito grande. Não é a nossa fé que é pequena, mas quando a morte chega, ela simplesmente vem. Você pode ter dinheiro, você pode ter poder, você pode ser o melhor médico do mundo. Se a morte chegar, pronto, vai morrer. Qual que é a última coisa que Deus vai entregar? É a morte, porque é o que há de mais poderoso neste mundo. E Deus falou: Adão e Eva, não come. Se vocês comer, vocês vão morrer. A morte vai reinar. Vocês vão morrer espiritualmente e fisicamente. E qual que é a última ação do segundo Adão? Ele vai matar o que é mais poderoso nessa terra, que é a morte. Por isso que eu e você vamos ter a vida eterna, graças ao que o segundo Adão fez. Mas a pergunta é: e quanto nós estamos vivos nessa terra? Um dia nós vamos morrer, mas ainda nós estamos vivos nessa terra. Estamos sofrendo por causa do que o primeiro Adão fez. Aí entra o Espírito Santo. Olha o que o Senhor diz aos nossos corações, bem conhecido. João 14, 1. Não deixe que o seu coração fique aflito, porque você está aflito porque o primeiro Adão pecou. Aí o Espírito Santo, o Senhor Jesus, vem e fala: não deixe que o seu coração fique aflito. Creia em Deus, creia também em mim. Próximo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar um lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-los,
para que estejam sempre comigo, porque não tem mais morte. E onde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? O segundo Adão diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim, porque eu sou o segundo Adão, eu estou consertando isso. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é o meu Pai, mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Felipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Então eu começo a entender que Deus, nós somos separados de Deus e Deus quis nos unir. Só que essa união, essa adoção, porque a Bíblia chama de adoção, ela custa caro. Imagina Satanás, que é o príncipe deste mundo, e nós estamos condenados por causa do primeiro Adão. Para o pai querer adotar a gente, o pai teria que vir com a papelada toda para adoção. E qual que é a papelada toda? Imagina o pai chegando e dizendo: eu quero eles comigo, Satanás. Satanás dizendo: não pode, eles são meus, porque o primeiro pecou. Qual que é a lei? Qual que é a papelada que nós cantamos? Foi tingida de vermelho. É Deus preparando a papelada, a burocracia, que é Cristo, é o segundo Adão. E depois que o segundo Adão veio, olha o que a Bíblia diz, Efésios capítulo 1, verso 5. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O Pai quis nos adotar. Nós somos expulsos. A gente nunca foi filho. A partir do momento que o Pai quis nos adotar, tudo muda. Agora Ele vai ser o nosso Pai, porque agora Ele quer nos adotar. Nós não somos mais a criação, agora nós passamos a ser filhos de Deus. Olha Romanos capítulo 8, verso 23. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-los com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade do Pai, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podemos expressar em palavras. Verso 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus. Vamos por partes aqui. Deus conheceu de antemão os seus. Vamos ler primeiro. E os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse primeiro entre muitos irmãos. A Bíblia diz que Deus conheceu de antemão os seus. O que é isso? Irmãos, Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Deus, Ele está no presente, Ele estava no passado e Ele está no futuro. Quando a Bíblia diz que Deus conheceu de antemão os seus, quem é esses? É nós. Quando Adão e Eva pecou e eles foram expulsos, Deus não sentiu falta só de Adão e Eva, porque Deus está lá na frente, Deus está lá no futuro. Só que lá no futuro,
o pai, ele olhou e ele falou: se eu entregar o meu filho, eu vou estar com eles. Deus olhou lá na frente e ele viu o resultado de entregar o seu filho. O filho viu o resultado de se entregar naquela cruz. Deus não sentiu saudade de Adão e Eva. Deus sentiu saudade de nós lá na eternidade. Sabe aquele filme de ficção que a pessoa está lá no futuro e volta ao passado para consertar, para mudar o futuro? É exatamente isso que Deus fez no nosso tempo. Deus olhou e viu: se eu entregar o meu filho, eu vou ter milhões e milhões comigo. Então eu vou entregar ele, porque Deus não olhou para Adão e Eva, Deus olhou para todos nós. E quando ele olhou para todos nós, ele conheceu os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de Cristo, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Olha o verso 30. E depois dele ver quem que ia ser salvo, ele nos chamou. E depois ele nos chamou, ele nos declarou justos. E depois dele declarar a gente justo, ele deu a sua glória. Primeiro ele viu, depois que ele viu, ele chamou. Depois que ele chamou, ele falou: você vai ser justo, você vai ser digno de entrar na minha glória. E depois ele vai dar glória. É Deus, irmãos. Olha Gálatas 4:3. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher e sobre a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. O Espírito Santo, Jesus falou na cruz: eu vou, mas vai vir um Consolador. Nós estamos neste mundo, e a Bíblia diz que dentro de nós, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus, dentro de nós, nós estamos clamando: Abba, Pai. O que é isso? Pai, eu sinto falta de algo. Lembra que nós pregamos domingo? Pai, eu estou sentindo falta de um pai. Eu sinto falta de um Éden. Eu sinto falta de uma eternidade. Abba, Pai. Pai, cadê o Senhor? Pai, eu sinto falta. Pai, eu me sinto como órfão. Pai, cadê? Pai, Abba, Pai. Abba, Pai, eu quero esse Pai. 7. Agora você já não é escravo. Agora você é filho de Deus. Agora. E uma vez que você é filho, Deus tornou herdeiro dele. É graça. A gente é herdeiro. A gente é filho de Deus agora. Agora ele quis nos adotar. E deixa eu falar um negócio para você. Jesus já esteve conosco por um período de tempo, mas já esteve. O Espírito Santo está conosco. O Pai ainda não. E é por isso que a gente clama dentro de nós: Pai, Pai. E o Pai lá nos céus, ele fala: Filho. Porque há uma grande expectativa dos filhos conhecer o Pai. Assim como um processo de adoção de um filho órfão, de conhecer o seu pai, há uma grande expectativa colocada pelo Pai dentro de nós conhecermos o Pai. E é uma grande expectativa do Pai de novo estar com seus filhos, assim como ele esteve no Éden. Se coloque de pé nessa noite.
Oh Espírito Santo, o Senhor nos quis, ó Pai. O Senhor quis nos adotar, ó Pai. Oh Espírito Santo, vamos adorar ao Senhor nessa noite. Oh Deus, medite nessa canção. O medo já se foi. Não precisa mais ter medo. Você é salvo, você é filho. O amor perfeito Faraó lançou. Escravo não sou mais. O Pai das luzes me